ali no texto no texto, tá? Aqui das traduções, ali nós achamos uma palavra, ali por exemplo, você leu ali em duas traduções, por exemplo, na Nova Linguagem e nesta judaica completa, você viu lá que lá estava escrito roubar, roubei eu, né? Na outra já colocou o sentido sim, mas é uma pergunta que Paulo está fazendo, não é uma afirmação, tá? Na Nova Linguagem de hoje ele está falando como se estivesse afirmando que ele roubou mesmo, tá? Então tem que tomar cuidado, eu vou ler para você aqui, ó, tá? Para você entender do que eu estou falando. Eu vou estar lendo o versículo novamente para você entender. Do jeito que ele falou aqui, ele está afirmando, mas na verdade aqui não é uma afirmação, é uma pergunta, tá? Ele vai dizer assim, ó. Aqui, ó. No versículo 8, ele diz assim, ó. Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. Quer dizer, ele está afirmando, tá? Na nova linguagem de hoje, tá? Nova linguagem de hoje, ele está afirmando que ele estava roubando. Então é um perigo às vezes você se prender a apenas uma tradução por causa disso, tá? Mas já na Almeida corrigida e aqui na Bíblia judaica completa, ele não está afirmando, ele está perguntando, ele está fazendo uma pergunta. Olha aí, ó, versículo 8. Roubei outras congregações ao aceitar-lhes o sustento a fim de servir a vocês? Ele está fazendo uma pergunta, tá ok? Ele está perguntando. Tem duas perguntas dentro deste texto, mas a nova linguagem de hoje, ela colocou afirmando como se Paulo estivesse roubando. Então tem um perigo aí, tá ok? Então vou continuar aqui porque não é hora de explicar ainda não. Eu quero explicar depois que eu mostrar para você como é que ficou a minha montagem da exegese, tá ok? Então vou continuar aqui, ó. Sulau é coletar, tá? Mas a palavra que foi usada ali na linguagem de hoje, ele usou esta palavra aqui, ó. Solau, não sulau. Não suilau, mas solau. Solau quer dizer despojar, roubar. Só que despojar é diferente de roubar. Por quê? Você lembra? Por isso que você tem que saber a cultura, o costume. Você lembra que havia um costume, quando havia guerra em Israel, que quando uma nação vencia a outra, ele despojava o acampamento do inimigo? Ou seja, morreu todo mundo ali. Os que sobraram fugiram para o seu país. E o que era deles ficou para trás. Então, para não perder aquilo, o rei, juntamente o general que estava à guerra, ou o rei, quem fosse, ele trazia tudo que era deixado pelo inimigo, né? Ele trazia roupa, ele trazia ouro, prata, camelo, né? Ele trazia tudo, tá? Então aquilo chama-se despojo, ele despojava o arraial do inimigo. Mas não era que ele entrava lá para fazer isso. Como ia se perder, então ele, para enriquecer os tesouros do rei, ele trazia aquele despojo. Isso é despojar. Agora roubar não. Roubar é você já entrar sorrateiramente, né, cuidadosamente, sem ninguém te ver, e subtrair, tirar de alguém nas escondidas. Isto é roubar. Aqui não. Despojo é diferente de roubar. Então a João Ferreira de Almeida, ela vai usar, né, a corrigida, ela vai usar a palavra despojar, tá? Ou seja, por que despojar? Porque era dado livremente. Eu já estou explicando, não queria explicar, mas já estou explicando. Mas a gente vai continuar. Então vamos lá. Isso aqui é só para você entender como é que foi usado ali na nova linguagem de hoje, solau e não sulau, tá? Sulau é coletar. Solau, tá? No texto grego, de onde eu tirei este texto aqui, ó. De onde eu tirei a Bíblia do grego que eu tirei este texto está sulau, coletar, e não solau, roubar, despojar, tá ok? Então vamos continuar lá. Vamos continuar. Lambano ou lambano. É pagar, coletar, receber. Hopsonion, salário. Opsonion ou hopsonion, salário, sustento, paga. Opsonion, salário, sustento, paga, tá?
Pros quer dizer para, a fim de. Ro é um artigo, tá ok? Ou, a, eles, e vai depender do contexto que você está fazendo ali, tá ok? Su é teu, vosso. Diaconia, tá? Você já lembra da palavra diácono, tá? Lembra da palavra diácono? Pois é, ela vem de diaconia, tá? Que diácono é serviçal, garçom, tá? No grego, diácono quer dizer serviçal, garçom, aquele que serve as mesas. E aqui diaconia é serviço, tá? Então segue-se o próximo versículo. Cai, a palavra cai quer dizer mas e, tá? É uma preposição, mas e. Pareme quer dizer estar presente, estar aqui. Parei-me ou parei-me, estar aqui, estar presente. Prós, de modo que, tá? Su, teu, vosso. Cai, mas e, tá? Rustério quer dizer falta, estar em necessidade. Rustério, falta, estar em necessidade. Em necessidade, tá ok? Esse su aqui é diferente deste su aqui, por quê? Por causa do contexto, tá? Então, por causa do contexto, ele vai ter um sentido diferente para quê? Para concordar com o verbo, tá? Com o verbo, os verbos que estão sendo conjugados. Então, ele vai dar um sentido ao verbo, tá ok? Então, esse su aqui quer dizer onde, de onde, não, especialmente. Catanarcal quer dizer pesado, ser pesado. Catanarcal, pesado, ser pesado. Rodeis ou oldeis. Conhecer. Rodeis ou oldeis, conhecer. Ok? Vamos lá. Gar quer dizer pois. Gar quer dizer pois e por isso como. Gar, pois e por isso como. Tá ok? Vamos lá, continuando aqui, ó. Usterema quer dizer necessidade, deficiência. Usterema, necessidade, deficiência. Ego quer dizer eu, tá? Prosanaplerol, suprir, preencher, tá? Prosanaplerol, aqui ó, Prosanaplerol significa suprir, preencher, tá? Suprir, preencher. Artigo, tá? O artigo, tá ok? Adelfos quer dizer irmão, tá ok? Adelfos, irmão, tá ok? Epsomai quer dizer, né? Epsomai não, gente, erpsomai quer dizer vir, aparecer, vir a público. Erpsomai, vir, aparecer, vir a público. Erpsomai, tá? Apo quer dizer a partir de, tá? A partir de. Macedônia, tá ok? Estamos terminando aí, tá? Cai, você já lembra, né, de cai, mas, e, tá? Enquanto, em próximo.
próximo, tá? É paz, não é paz com Z não, viu gente? Não é paz, igual nós dizemos paz, de tranquilidade, não, que é paz. Isso aqui é uma palavra. Paz, que quer dizer de dentro, maior, todo, tá? Abarez quer dizer um fardo, não ser pesado. Abarez, um fardo, não ser pesado, tá? Não confunda aqui, ó, tá vendo? Dois sentidos aqui, ó, abarez, tá? Abarez, que é um fardo, não ser pesado, e aqui também nós temos uma palavra até diferente, tá? Com o mesmo significado aqui, ó. Catanarcal. Catanarcal, pesado, ser pesado, tá? E abarez é um fardo, não ser pesado. Aqui o sentido já é de ser pesado. Aqui é não ser pesado. Ou seja, lá que tá catanarcal, tá? É você ser, é aquilo ser, tá? Agora o sentido de onde que eu estava aqui? Abarez é um fardo não ser pesado, tá ok? Então entenda isso aí na colocação da palavra, tá ok? Emaltos. Emaltos quer dizer meu mesmo, eu mesmo. Emaltos, meu mesmo, eu mesmo. Su, vosso ter, tá? Tereo. Tereo quer dizer guardar, manter vigilância sobre. Guardar, manter vigilância sobre. A palavra tereo. Caimas, tereo, guardar. Ok? Então está aí. Você viu aí que muitas palavras, tá? Muitas palavras, se olhar aqui pela pesquisa das palavras do texto grego, muitas palavras não estão nas traduções que nós lemos. Interessante, não é? Então aí você viu aí, ó, eu fiz aqui a montagem, separei do jeito que está aqui, ó, na ordem, tá ok? Eu fiz a separação como nos outros vídeos, tá? Eu fiz a separação como nos outros vídeos das palavras, tá? Aqui, ó, como está ali, ó, para cada palavra, do jeito que está sublinhado aqui, ó, a sublinhação das palavras, tá? Sublinhei as palavras aqui com balãozinho e pus cada palavra dentro de um parêntese, tá ok? Para que eu possa identificar as palavras dentro do versículo. Usei a mesma regra que eu usei aqui, ó, pondo em concheite para me entender quando está terminando o versículo e começando o outro, eu usei aqui também, tá ok? Na separação das palavras, tá? Só embaixo, quando eu fiz a montagem do texto, é que eu coloquei os versículos separados. Então eu vou ler para você todas as palavras que eu encontrei dentro da pesquisa, tá? Do texto, tá? Então dentro da pesquisa do texto grego, as palavras que eu encontrei, inclusive palavras que não estão nas traduções que nós lemos, mas nós vamos inseri-las, né? Eu as inseri em minha exegese. Então se eu encontrei a palavra e eu não achei esta palavra em nenhuma dessas três traduções, então eu posso fazer na minha exegese inserir tal palavra. Por quê? Porque eu não as encontrei, tá? Dentro das três traduções que eu li para vocês. Mas o que vai acontecer? Vamos lá, como é que vai ficar a minha exegese? Vou ler primeiro as palavras, tá? Na ordem que está montado o texto, em que eu achei as palavras, eu coloquei entre parênteses, tá? Para você entender, ó. Vou ler as palavras, ó. O pecado, fazer, construir, manufaturar, eu mesmo, humilhar, a fim de, para quê? Teu vosso levantar, alçar, que, de modo que aquilo que, presente, grátis, sem pagamento, a ou eles, Deus, boas novas, teu vosso. Aí terminou o versículo 7, tá? As palavras do versículo 8. Outro diferente, aliás,
igreja, coletar, despojar, roubar, pagar, coletar, receber, salário, sustento, pago, para a fim de teu vosso serviço. Terminou o versículo 8. Agora as palavras do versículo 9. Mas e estar presente, estar aqui, de modo que teu vosso, mas e falta estar em necessidade. Aonde, especialmente não pesado, ser pesado, ser pesado, conhecer como, pois, e por isso, tá? Necessidade, deficiência, eu suprir, preencher, irmãos, vir aparecer, vir a público, a partir de Macedônia, mas e enquanto em próximo maior todo um fardo não ser pesado, meu mesmo, eu mesmo, teu vosso, guardar, manter vigilância sobre, guardar, manter vigilância sobre, mas e guardar, tá ok? Então aí as palavras, e aí se você ler, não tem sentido algum. É aí que você tem que fazer, tá? Com muita cautela, a sua exegese ou a sua tradução, tá? Para não cometer erro. É claro que alguns erros vão aparecer, por quê? Porque às vezes você tem que parafrasear, tá? Uma palavra que você vai ter que inserir para dar o sentido, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que ficou a minha exegese. O versículo 7 diz assim, ó: fiz um pecado humilhando-me eu mesmo para manufaturar a vós no que é vosso, a fim de alçar sem pagamento as boas novas de Deus a vós? Uma pergunta. Eu vou usar o critério de duas traduções que houve pergunta, que foi a João Ferreira de Almeida, corrigida, e a Bíblia Judaica completa. Visto que a nova linguagem de hoje há uma afirmação e nenhuma pergunta, então eu posso entender que dentro de duas traduções as duas concordam com pergunta. Então eu vou usar o critério das que se aproximaram uma da outra. Então eu vou ser o terceiro a aproximar, tá ok? Usando este critério da pergunta. Então por isso que eu fiz a pergunta. Eu vou ler de novo. Fiz um pecado humilhando-me eu mesmo para manufaturar a vós no que é vosso, a fim de alcançar sem pagamento as boas novas de Deus a vós? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Mas interessante, por que é que ele está fazendo esta pergunta? E uma coisa interessante, que se nós lermos em outras traduções, Paulo ele vai dizer que ele recebeu salário, tá, de outra igreja, para não ser pesado a quem? Aos irmãos da igreja de Coríntios. Por quê? Porque alguns, como eu ressaltei na exegese do versículo 12 do capítulo 9 de 1 Coríntios, que alguns desta igreja, desta congregação, eles estavam fechando as mãos para a obra. E não é que eles não tinham condição. Eles tinham condição. Na verdade, eles estavam fechando o seu coração e fechando a mão para não ajudar a obra missionária. Mas tem isso, o texto tem, era a avareza, a ganância deles. E está aqui no texto, eu achei no texto. Aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Poió, fazer, construir, manufaturar. O que é manufaturação? É você fazer crescer o seu rendimento, tá? É o seu rendimento ser elevado.
Então, quando Paulo está falando de me humilhar a mim mesmo, ele não está falando em questão daquela questão que Jesus falou, que aquele que se humilhar será exaltado, é nada disso. A humilhação de Paulo aqui é não forçar estes ditos irmãos a contribuírem para que ele não precisasse largar as boas novas para se ocupar com as coisas seculares do seu próprio sustento e deixar o evangelho de lado. Não. Era uma obrigação destes irmãos manter o apóstolo Paulo, suprir as suas necessidades. Era disto que Paulo estava falando. Quando ele estava dizendo humilhar-me a mim mesmo, como na tradução diz que para exaltação vossa, esta palavra exaltação, na verdade, ela quer dizer que os irmãos estavam crescendo na sua manufaturação. Tá? Estavam tão preocupados em faltar alguma coisa para eles, tá? Que eles não queriam contribuir, tá? Financeiramente para que o apóstolo Paulo ficasse pregando o evangelho sem trabalhar. Eles queriam que o apóstolo Paulo fosse trabalhar, tá? E largasse o evangelho de lado, porque na mente deles o apóstolo Paulo seria um sanguessuga, ele seria um oportunista, tá ok? A mente deles é isto. Se você prestar atenção no contexto, você agora no grego, você entende por que é que eles estavam fazendo isso. Tá? Por quê? Porque esta igreja era uma igreja que tinham pessoas que tinham condições, eram pessoas mesquinhas. Então se você ler todo as cartas aos Coríntios, você vai ver isso até no culto de ceia deles, na reunião de ceia deles havia isto. Tá? Onde Paulo vai dizer que, né, no texto que nós usamos para a celebração da nossa ceia, tá? Da nossa ceia, da nossa comunhão, nós vamos ver que lá diz que esperai uns pelos outros. Por quê? Porque aqueles que tinham condição, eles chegavam, eles se alimentavam, comiam e não preocupavam com os outros. Eles eram mesquinhos e avarentos. E por isso que Paulo dizia, esperai uns pelos outros. E por isso que Paulo dizia, se alguém tem fome, que come em casa. Então eles iam para a ceia, se banqueteavam, eles acham que eles estavam indo para um banquete. Por quê? Porque eles eram avarentos, eles não queriam gastar, não queriam pagar. Então eles aproveitavam da reunião da Irmandade para se fartarem, tá? A mesma coisa aqui, ó, manufaturar. A questão aqui em destaque não é o Evangelho, não é? Se você pensava que a questão em destaque aqui era o Evangelho, não. A questão em destaque deste texto aqui é o fechar das mãos e do coração daqueles que não querem contribuir para a obra, tá? Então Paulo, ele não podia se embaraçar com as coisas dessa vida, porque senão ele ia perder, tá? O sentido do seu chamado, ele largar o chamado dele de lado, tá? Para poder ter que sustentar a si mesmo. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer algo aqui nesse momento que Paulo ele vai continuar fazendo a obra e deixando esses irmãos contradizentes, esses irmãos que não queriam contribuir, deixando eles participar da reunião, mas não fazendo abuso da sua autoridade, mas continuando fazendo o que? Servindo a eles. Porque eles estavam ali, queriam ouvir a doutrina, queriam receber de Paulo aquilo que vinha de Deus, queriam receber de Deus aquilo que vinha através da vida do apóstolo Paulo, mas Paulo se coloca como serviçal, diácono, servir a mesa, tá? Ele servia, tá? Aqui, ó, para serviço vosso, aqui, ó, vou terminar de ler aqui, ó, vou ler de novo, ó, versículo 8, ó, vou pular para o versículo 8, ó, roubei de outras igrejas, recebendo delas salário, para sustento meu mesmo, a fim de vos servir. Ou seja, eu estou recebendo salário de outra igreja para servir vocês. Vocês acham que isso é justo? Vocês acham que eu estou roubando, aceitando outra igreja me sustentar para servir vocês? Entendeu? Então a questão aqui era essa. Então, aí o que vai acontecer? Vamos continuar aqui, o versículo 9. Como é que ficou o versículo 9? Aqui, ó. Mas estando presente, eu mesmo me guardei de ser fardo pesado nas minhas necessidades, e manterei vigilância sobre isto, por isso as minhas deficiências são supridas pelos irmãos que vieram em
da Macedônia. Então tinha irmãos que chegaram da Macedônia, tá? E viram Paulo passando necessidade. Por quê? Porque esses irmãos aqui se acharam no direito de fechar o coração e a mão e deixar Paulo passando necessidade. Mas o que era isso? Para impedir de Paulo servir ao Senhor, servir o Evangelho. Mas esses irmãos que vieram da Macedônia, quando viram aquilo, eles se manifestaram no meio da congregação e sustentaram a Paulo. Todo o tempo que Paulo ficou ali, tá? O que faltou da parte